Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Muito bom dia a todos, estamos iniciando mais uma semana. Hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020, estamos na 18ª semana do Tempo Comum. Vamos iniciar este dia, esta semana, invocando sobre nós as bênçãos de Deus. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas, que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho que iremos meditar hoje está segundo Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria a multidão. Depois de despedi-las, subiu à montanha, a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já estava longe da terra. Era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus, mas sentindo o vento ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, aportaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes, suplicavam que pudessem ao menos tocar a orla do seu manto. E todos os que tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje relata que os discípulos estavam em alto mar enquanto Jesus orava. E por volta das 3 horas da madrugada, o vento era muito forte, era contrário ao barco e fazia com que o barco pudesse sofrer o risco de naufragar. E aí os discípulos, apavorados, começam a pedir socorro. E Jesus, vendo a aflição deles, vai ao encontro, caminhando sobre as águas, e eles ficam assustados. E para que possa reconhecer que é ele, Pedro pede para caminhar até Jesus. E ao chamá-lo, para que ele possa ir até ele, Pedro duvida e começa, devido ao vento, vem o medo e, consequentemente, Pedro começa a afundar. Isso também ocorre conosco nas situações que nós passamos na nossa vida. Existem, com certeza, muitos ventos, muitas tempestades na nossa vida, e ao pedirmos a presença de Jesus para nos socorrer, muitas vezes fazemos como Pedro, fraquejamos na fé. Nós temos a necessidade de que Jesus acalme as tempestades da nossa vida, mas muitas vezes duvidamos da sua ação, do seu poder. E a nossa impaciência, a nossa ansiedade para que tudo se resolva da noite para o dia, é que impede muitas vezes que Deus possa realizar a sua vontade ao seu tempo. Nós muitas vezes atropelamos as coisas, queremos impor as nossas vontades, impor a nossa pressa, o nosso imediatismo.
Precisamos confiar mais em Deus. Jesus adverte os discípulos, Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Nós, com certeza, passamos também a mesma coisa de Pedro. Embora estejamos próximos a Jesus, ou tentamos caminhar para junto dele, inúmeras são as situações em que nós também duvidamos, em que nós temos medo. O medo, inclusive, faz parte da nossa humanidade. Quem de nós nunca teve medo diante dos problemas, das dificuldades, ou diante, por exemplo, desta pandemia, diante das dificuldades que são próprias do nosso cotidiano? Então, o medo sempre irá nos acompanhar. Agora, não podemos nos dominar pelo medo, porque o medo nos paralisa, faz com que nós afundemos e de que nós não enxergamos que é Jesus que estende a mão para nós. Então, que possamos ser mais confiantes em Jesus, em caminhar em sua direção, mesmo com as tempestades da vida, mesmo que os ventos sejam contrários. Outra coisa, Jesus realiza vários milagres, cura as pessoas. As pessoas tocavam na orla do seu manto e eram curadas. Precisamos também ter essa mesma fé e caminhar para junto dele com a mesma disposição, com a mesma fé que aquelas pessoas tinham. Temos os nossos problemas, temos as nossas enfermidades, mas preferimos muitas vezes ficar no nosso comodismo, ou achando que a cura, que a solução para os nossos problemas está em pessoas ou em lugares. Precisamos centrar nossa fé naquele que tudo pode. E é Jesus que se coloca como aquele que quer curar, quer cuidar das nossas feridas. Jesus nos espera de mãos estendidas. Ele está esperando cada um de nós para que nós possamos caminhar para junto dele e depositar nele a nossa fé, a nossa esperança. Como eu disse, há muitas tempestades que se levantam contra nós. Eu não sei qual a tempestade que se levanta hoje contra a sua vida, contra a sua família, ou no seu trabalho, na sua vida profissional. Mas seja qual for a tempestade, seja quais forem os ventos contrários, Jesus lhe espera de braços abertos. Ele estende a mão para que nós possamos nos levantar e não permitir que o medo seja a última palavra na nossa vida. O medo não pode ser a última palavra na sua vida. A última palavra da sua vida tem que ser justamente a fé, a esperança, porque Jesus está conosco. Ele está no barco e não nos deixará afundar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, ontem à noite nós demos início à semana vocacional aqui na nossa paróquia e o padre pediu para que todos os dias nós rezássemos pelos vocacionados, pelos ministros ordenados. E hoje o padre pediu para que rezássemos pelo diácono João Crispim. Então coloquemos ele em nossas orações e rezemos pelas vocações para que Deus suscite no nosso meio homens e mulheres dispostos a servir a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abençoado dia, uma ótima segunda-feira e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia.